Mais uma aula de história. Hoje vamos estar falando sobre a civilização Inca. Nas aulas anteriores a gente falou sobre os maias, os astecas, e hoje a gente vai estar falando sobre a civilização Inca, encerrando, né, esta unidade. A gente vai estar usando o material de vocês nas páginas 317 a 319. Procure sempre estar acompanhando, né, com o livro de vocês, acompanhando a aula, para vocês, tirarem depois nas lives ou nas outras próximas aulas, você está tirando as dúvidas de vocês, certo? Então, os assuntos que nós vamos estar trabalhando hoje é a civilização Inca, né, falando sobre a sociedade, e também a cidade de Machu Picchu. Foi uma cidade muito importante, uma cidade inca muito importante, né, que é visitada, ela é muito, né, é uma das, entre as cidades, né, incas, é a mais importante. Então, assim, aqui nós temos um mapa, né, atual, né, aonde fica, né, a cidade inca, né, e aqui ficava a capital, Cusco, e a cidade de Machu Picchu. Então, assim, que fica na atual, né, Bolívia, né, no Peru, perto na Cordilheira dos Andes. Então, aqui vamos ver sobre, né, os incas, eles viveram na região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, que corresponde o atual Peru, Bolívia, né, aqui, o atual Peru, Bolívia e Equador. Foi fundada no século XIII, né, a capital do Império Inca chamava de Cusco, e lá havia o maior templo de culto ao deus Sol, que era um dos principais deuses dele, da religião Inca, né? E eles foram dominados pelos espanhóis em 1532. Foi entre os três impérios, né? O Inca foi o maior, né, deles, e chegou a 12 milhões de súditos. Então, nós estudamos sobre os astecas, os maias, né? Os incas foi o maior deles. Como que eles viviam nessa região? Então, assim, os homens, eles casavam aos 16 anos e a mulher, né, casava aos 16 anos e o homem casava com 20 aos 20 anos, o homem se casava. Então, assim, já é um pouco mais velho, a mulher um pouco mais cedo. E eles escolhiam, né, podiam escolher com quem eles queriam casar, né, fazer a cerimônia, e também eles recebiam terras para onde eles iam morar. Então, assim, tinha uma certa liberdade, né, da escolha, né, de outras tribos às vezes não podiam, eram os pais que escolhiam com quem ia se casar, né? Então, assim, aos 10 anos, a mulher passava por uma seleção, as mais inteligentes e bonitas, sendo de etnia inca, eram escolhidas e mandadas para a capital. Aqui nós temos a imagem, né, da capital inca, Cusco, é uma cidade muito bonita, né? E lá elas eram educadas, né, por mulheres mais velhas. Então, algumas dessas meninas, né, elas se tornavam esposas do imperador ou de quem eles indicassem, né? E outras elas permaneciam, né, ali para trabalhar no templo, né, o culto do Deus Sol, que é onde tinha o maior templo, né, dos deuses, era na capital ali. Então, falando um pouquinho sobre a cidade de Machu Picchu. Essa cidade ela foi descoberta, né, em 1911, né? Ela ficou por muito tempo, né, ali desaparecida, né? Somente os moradores locais conheciam, né, essa cidade, mas para a história ela ficou por muito tempo, né? Foi uma das últimas a ser descobertas, mas também ela ficou intacta, né? Então ela foi uma cidade que ficou muito conservada. E como que ela foi erguida, né? Então, a civilização, ela ergueu grandes construções como casas, palácios, templos, tendo como base os blocos de pedras encaixados.
Então, essa cidade ela foi muito bem organizada, era pouco o terreno, então eles aproveitavam muito bem, né? Foram feitas as construções de maneira que aproveitar o sol, os ventos, tudo, né, que favorecessem a eles, essas maneiras que eles utilizavam. E eles também construíram ainda um complexo de estradas que ligava, né, todo o império. Então, para facilitar, né, a vinda, a troca, né, de produtos e assim por diante. E também eles tinham um sistema de duas vias principais no sentido norte-sul, uma com cerca de 3.600 quilômetros, corria ao longo da costa do Pacífico, e outra com quase a mesma extensão seguia pelos Andes. Então, dois acessos, né? Também com canais de irrigação para desviar o curso de rios para as aldeias. Então, e com isso, eles desenvolveram, né, a agricultura. Daí eles criaram, né, onde para diminuir o impacto, né, das chuvas, eles fizeram tipo umas escadarias, né? Então a cidade para eles era sagrada, né? E havia também grandes templos que eram dedicados ao sol, à lua, também os templos de Condor, que era uma ave que eles consideravam sagrada. Eles diziam que essa ave ela conduzia os mortos, né, até o céu. Então, assim, além do sol, da lua, também tinha é, adoração, né? Um templo. E cada deus, né, tinha o seu próprio templo. Então, no meio das montanhas, os templos, casas e cemitérios estão distribuídos de maneira muito organizada. Então, muito bem organizadas, abrindo suas ruas e aproveitando o espaço com as escadarias. Segundo a história inca, tudo planejado para a passagem do Deus Sol. Então, a cidade, né, de Machu Picchu, ela tinha a cidade e também tinha a região rural, né? Então era dividido. Então a gente vê que na cidade, né, era tudo dividido por ruas, por palácios, né, tudo muito bem organizado. E eles também plantavam, né, alguns produtos, né, na região na cidade. E na região rural, como que estava organizada? Então, assim, era formada principalmente por terraços interligados por canais de irrigação e recintos de armazenagem de alimento. Ou seja, eles plantavam, né? Lá tinha um local próprio, né? Bem estruturado para conservar, né? Esses alimentos, né? Que eles produziam para ter durante todo o ano. Então, assim como que era a plantação? Era um sistema de cultivo em degraus que evitava que a plantação fosse levada pela erosão causada pela chuva, que foi o que eu falei anteriormente. Porque se a chuva viesse fosse muito, tipo, uma montanha, né? Então, eles faziam os degraus para ter, né, aquele impacto e não levar toda, né, a plantação e assim por diante. E eles também aproveitavam, né, as águas da nascente, né, para trazer essa água e para eles ter a irrigação de todas essas plantas. Então, assim, os produtos, né, os principais produtos deles, eles produziam no alto da montanha, eles plantavam batata, alimentos que eram mais resistentes ao frio. E, e também no nível intermediário, eles plantavam feijão, milho, e bem na base, né, da montanha, eles plantavam árvores frutíferas e pimenteiras. Então, assim, era tudo muito bem aproveitado, o espaço muito bem organizado, né, para o sustento. Então, assim, os incas, eles desenvolveram um estilo bastante funcional, né, da arquitetura, que até os dias atuais impressionam pelas técnicas avançadas, né, de engenharias e trabalho com pedras, né, que tem o templo do Deus Sol, né, e eles eram posicionados, né, para que certa época do ano, né, o Sol entrasse
pela janela, né, iluminando tudo. Então, assim, era tudo planejado, tudo, né, por isso se conservou. Imagina, eram pedras encaixadas, muito bem encaixadas. Se você for ver, assim, era uma técnica que hoje quase a gente nem consegue, né, fazer. E resistiu ao tempo, resistiu, é uma região que tem terremotos, e assim por diante, né, e resistiu a tudo isso. Então, o plano da cidade estava baseado em um sistema de avenidas principais, atravessando por ruas menores, ruelas, davam para uma praça aberta, rodeada de templos e outras edificações. Então, como a gente já falou no slide anterior, sobre a organização da cidade. E um detalhe que impressionava muito são os enormes blocos de pedras que foram encaixados com uma precisão impressionante. Então, isso é o que mais, né, quando as pessoas visitam, né, elas ficam encantadas, né, e ver esses monumentos, né, que resistiu há tanto tempo, né, ao tempo, ao desgaste e tudo, né. Então, assim, falar um pouquinho sobre a economia. Aqui está o modelo, né, de como que era de que eles plantavam, né, eram tipo umas escadarias, né, e eles usavam muito para transporte a ilhama. Então, a economia inca estava baseada em uma espécie de comunidade, nesse nome aqui, agrário. Então, o milho era a base da produção agrícola deles, seguindo pela batata, tomate, abóbora, entre outros produtos também. E a agricultura era extremamente desenvolvida com a construção de aquedutos, plantações nos terraços e canais de irrigação, que são esses aqui, né? Daí eles, né, faziam os canais de irrigação para poder irrigar, né, esses locais. Também eles domesticavam a ilhama, animal de família que era da família do camelo, e utilizavam como meio de transporte, além de retirar a lã, a carne, o leite deste animal. Além da ilhama, também tinha as alpacas, e vinculadas também eram criadas por eles. Então, aqui nós temos, né, umas imagens, né, da ilhama, né, das casas, né, que eram construídas. Pode ver que todas elas eram construídas, né, de acordo com a regularidade do terreno, né, todas direcionadas para o sol, porque ali está na página de vocês, do livro 319, fala, né, que eles faziam as janelas, né, para aproveitar bem o sol. A casa era construída, né, para que o sol entrasse, né, durante o dia, para obter calor, e no final do dia eles fechavam, lacravam essas janelas para manter o interior da casa quentinho. Então, tudo, porque é um lugar muito frio. Então, tudo muito bem organizado, muito bem preparado. E assim, como que eles dividiam a produção? Né? Então, assim, a produção era dividida em 3 partes. Uma parte era destinada ao culto, ao Deus Sol, né? Outra ficava com o Inca, né? E a outra, né, a parte era dividida para a comunidade. Então, assim, se sobrasse, né, o excedente que sobrava, eles guardavam, né, armazenavam esse produto em celeiros, né, para quando um período de fome, ou então um período que eles tivessem alguma festa, um festejo, né, que eles, ao Deus Sol, ou alguma coisa assim, eles tivessem esse produto, né, para ser utilizado. Então, era tudo muito bem organizado. E também, né, eles usavam um instrumento chamado de quimbó. Esse instrumento inca era utilizado para eles fazerem os registros, né? Como que era então, assim, no comércio, não era utilizado nenhum tipo de moeda, eles não tinham nenhum tipo de moeda que era utilizado. Então, eles, geralmente, eles trocavam, né? Nas feiras, eles trocavam os produtos, né? Ou seja, né, por alimento, ou então por troca de serviço. Digamos, compravam o produto, né? E trabalhavam para pagar o produto, né? Então, assim por diante. E eles produziam também só o necessário para a sobrevivência. E eles dispensavam a prática comercial, não faziam, né, o comércio. E, então, assim, eles criaram esse eficiente, né, sistema para contar, eles usavam para tudo, né? Para registrar a soma das colheitas, os habitantes, os impostos, tudo eles usavam esse quimbó, que era uma espécie de instrumento feito de cordas coloridas, onde ainda por cada cor, né, representava a contagem de algo, de alguma, cada cor, né, era representada por ou seja, um era centena, outra dezena, milhar e assim por diante.
Então, assim, a religião deles, como os incas, os maias, os incas, os maias, os astecas, todos eles eram politeístas, né? Ou seja, acreditavam, né, em vários deuses. E a religião para eles era muito importante, né? Mas o deus principal deles era o deus Sol. Porém, eles cultivavam também animais, né? Que eu já falei sobre o condor, né? Que era uma ave que eles consideravam importante, que conduzia os mortos até o céu. Eles acreditavam num criador, né, de um passado chamado de Viracocha, que era esse carinha aqui, que temos uma imagem, né, de alguns deuses, né, deles. E tinha a Mama Aquila, deusa da lua, que é essa aqui. Então, assim, cada um deles, né, representava um deus, o sol e assim por diante, né? Então, para tudo tinha um deus. Então, aqui tem uma representação, né, dos principais deuses do panteão azteca. E a organização social. Então, assim, a sociedade ela era, né, bem hierarquizada, formada por nobres, governadores, chefes militares, juízes, sacerdotes. E tinha as camadas, né? Então, lá em cima ficava no topo ficava essas pessoas. Depois, né, vinha a camada média, intermediária, que eram os funcionários públicos, trabalhadores especializados, né? E daí tinha as classes baixas, que eram os artesãos, os camponeses, né, que faziam os trabalhos mais braçal. E, por último, né, tinha os escravos, que eles, né, pagavam os tributos, né, também eles pagavam os tributos, né, para a manutenção, né, do reino, e os escravos também eles faziam, né, o trabalho doméstico. Trabalhavam também nas obras públicas e assim por diante. Então, pessoal, essa então foi a aula de hoje, né? Eu vou deixar como tarefa para vocês as páginas 320 a 324. Nós estaremos encerrando, né, esse capítulo e na próxima aula a gente vai estar iniciando o módulo 2, né? Falando sobre o humanismo e o renascimento, certo? Então, assim, até a próxima aula e um beijão bem grande a todos, tá bom?